Olha o que a tia trouxe hoje para vocês. Quem conhece? O que será isso aqui? Eu acho que todo mundo conhece. É uma plantinha. É um exemplo de um ser vivo. Você sabia que aqui existe vida? Sim, existe. A plantinha, ela precisa de água. Ó, certo? A plantinha precisa de água. A plantinha precisa da luz do sol, tá? A plantinha precisa da terra, plantando ó, aqui, ó. Dentro dela tem a terra, certo? Ela é um ser vivo. Se não tiver a água, a luz do sol, ela não vive, ela seca e morre. A nossa aula de hoje será sobre os seres vivos. Vamos começar? Peguem o livro de vocês na página 14 de Ciências, tá bom? Você estudou que diferentes seres vivos existem em nosso planeta. Lembra que a gente falou lá na outra aula dos diversos tipos de animais, dos ambientes que eles vivem, tá bom? Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão de seres vivos, mas existem muito ainda para descobrir, não é mesmo? Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Observe aí os seres vivos representados nas imagens e em seguida escreva A para animais e P para plantas. A tia trouxe o exemplo da planta, a plantinha, tá? Mas também existem os animais, tá? Eu trouxe o cachorrinho de pelúcia, tá? Mas os animais também são seres vivos. Eles precisam da água, precisam da luz do sol, certo? Precisam de alimento, tá bom? Então, continuando. Aqui no livro tem essas figuras, tá, gente? Temos a aranha de jardim, macieira, o gato, borboleta, roseira e samambaia. Tem aqui plantas e animais. Você vai escrever P para plantas e A para animais. E aqui você vai organizar os grupos. O que for animais, escreve aqui. O que for planta, escreve aqui. Fazendo isso, vamos para a página 15, tá? Animais e plantas são os seres mais conhecidos, tá? Lembre-se de que os seres humanos também são animais. Gente, a gente são animais racionais, que a gente pensa, tá? A diferença é que os animais, eles são irracionais, eles não pensam, tá? Eles não têm raciocínio para criatividade, para pensar, não tem. Então, por exemplo, o cachorro é um grande amigo do homem, não é mesmo? Mas se você for mexer no pratinho da comida dele, enquanto ele estiver comendo, ele vai morder você, ele vai reagir, porque ele vai pensar que você vai tomar o prato dele de comida. Então isso é o instinto animal, é a defesa dele, tá? Porque a gente, se você estiver lá comendo, almoçando, e alguém for mexer no seu prato, bota aqui mais um pouquinho de uma gotinha de limão no seu prato, você vai saber que a pessoa está querendo lhe oferecer algo mais naquele prato. Mas o cachorro, o animal, ele não, ele pensa que você vai tomar a comida dele e aí ele já reage daquela forma agressiva. Mas não é porque eles são maldosos, perversos, é porque ele não tem o raciocínio de pensar de que você está ali mexendo, que vai colocar mais ração para ele. Não, tá certo? Esse foi só um exemplo que a tia deu, tá? Continuando.
lembre-se de que os seres humanos também são animais. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. E o que são bactérias? Os exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que só conseguimos ver com o auxílio do microscópio. Nesta página tem os exemplos. Gente, esses exemplos aqui, eles estão em realidades aumentada 500 vezes mais para poder enxergar, porque não dá para ver, tá bom? Temos aqui bactérias, tá? Essa imagem da bactéria, o azulzinho, ela está aumentada 500 vezes mais para a gente poder ter uma noção de como é. O vírus que causam a gripe, o sarampo. Temos um exemplo muito real agora, muito atual, que é o coronavírus, tá? Esse coronavírus, ele está o quê? Nas superfícies, a gente não consegue enxergar. Se a gente visse, aqui tem um vírus, a gente não ia tocar. Mas, infelizmente, eles são minúsculos, invisíveis, que não dá para ver só com a ajuda do microscópio, que ele tem uma realidade aumentada, que você aproxima e consegue ver, tá? É muito utilizado em laboratórios, tá? Esse microscópio, que é essa ferramenta utilizada, tá bom? Por os cientistas, os estudantes, certo, gente? Então, voltando para cá, o vírus causam várias doenças, como por exemplo a gripe. Quando a gente espirra, atchim, sai essas gotículas da nossa boca que podem se espalhar e você ficar gripada, a outra pessoa ficar gripada. Outro exemplo que a tia falou foi o coronavírus, né, gente? Tanto é que a gente está em casa sem poder estar junto das pessoas para esse vírus não se espalhar, tá bom? Outro exemplo são as amebas, exemplos de protozoários, tá bom? Cogumelos são os exemplos dos fungos. As algas geralmente vivem na água, certo, gente? Então, na página 15 a gente está falando sobre esses vírus, bactérias, fungos que não são vistos a olho nu. Precisamos do auxílio do microscópio, tá bom, gente? E vamos para a página 16. Característica dos seres vivos. Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos, mas nem sempre é fácil saber o que está vivo ou não vivo. Para facilitar nosso estudo, vamos conhecer algumas características, tá bom? Ciclo de vida. Quando você nasceu, antes de você nasceram seus pais e antes deles seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam antes. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Essas etapas compõem o que chamamos de ciclo da vida. Aqui temos o ciclo de vida de um gafanhoto, tá? Aqui, ó. Certo, gente? Esse é o exemplo. O ciclo, ele vai passando. Já tá dizendo, é um ciclo, tá? Todo ser vivo nasce. Lembra, gente, da experiência que eu pedi para vocês fazerem. Do pé de feijão, do grão de feijão. Era um grãozinho que vocês plantaram no copinho. E nasceu uma folhinha, nasceu um caule, nasceu o pé e ele cresceu, tá? Mesma coisa é a gente. Era um bebê na barriga, foi gerando, crescendo, nasceu. Nasceu um bebezinho, foi crescendo, fez 1 ano, 2 anos e assim vai passando esse ciclo. Virou adolescente, virou adulto, certo? Ficou velhinho e depois de muito velhinho a gente morre, não é mesmo? Os animais, a mesma coisa. Nasce,
cresce, dá filhotes que reproduz e depois morre. Esse é o ciclo da vida, certo, gente? Vamos para o próximo tema. Vamos continuar. Presta atenção no que a tia trouxe. Alguém sabe o que é? Água, certo? Todo ser vivo precisa tomar água. Esse é o nosso próximo tema, tá? Os seres vivos precisam de água, não importa o tamanho. Todos os seres vivos precisam de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia. Então, a tia trouxe o exemplo da água. Temos que beber água, muita água, diariamente. A água é que faz o nosso corpo, certo, se hidratar. Precisamos beber água. Vou beber mais um pouquinho. É muito gostosa, gente. As plantinhas, ó, tia trouxe a água para molhar, aguar a plantinha, certo? Precisa de água. Os animais precisam tomar água, tá? Então, na página 16, vamos continuar. Muitos seres vivos dentro da água, como os peixes, as estrelas do mar, polvos, os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, precisam beber água para sobreviver. Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água e também aqueles que armazenam a água. Lembra que a tia falou o exemplo da planta chamada cacto? Então essa planta ela é bem resistente e consegue viver muito tempo sem a presença da água. Todos os seres vivos têm água em seu corpo. Nas águas vivas, a água representa a maior parte do corpo do animal. Olha aqui, ó, o exemplo da água viva, tá? Encontrada no mar, certo? Os seres vivos precisam de alimentos. Então, na página 17, vamos continuar. Os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Essa energia vem dos alimentos que elas consomem. Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento usando elementos não vivos do ambiente. Existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos, realizando a decomposição. Temos aqui o exemplo de decomposição nessa foto, tá? Esse aqui mostra resto de seres vivos em diferentes estágios de decomposição. Temos frutas já bem passadas, bem estragadas em decomposição, tá? Por esse motivo, dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza: devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento. Então, temos a terra, o exemplo da terra bem escura, tá? Que ela é feita de resto de alimentos, casca de frutas, então, tudo isso entrando em decomposição. Essa terra vai ficar pronta para o plantio de novas frutas, legumes e alimentos ali, tá? Agora, vamos continuar, certo? Vocês vão responder a atividade da página 18 e da página 19. E tem uma brincadeira bem legal lá no material de apoio que a tia vai mostrar para vocês, tá bom?
Quem sabe que figura é essa que está colada na minha testa? É o quê? Então, essa é a brincadeira que tem no material de apoio. Vocês vão recortar e vai pegar a figura e colar na sua própria testa e vai perguntar sobre essa figura. Você vai perguntar: é um ser vivo ou não é? Ele vive aonde? Na terra, no ar? Ele é coberto de pelo, de pena? Ele se alimenta de quê? Então você vai perguntando. A pessoa da sua frente vai responder e você vai ter que descobrir que figura é essa. Então esse meu aqui, ó, é um ser vivo, é uma ave, começa com a letra A, é coberto de penas coloridas, que é a arara, certo? Vou pegar outra figura. Agora, é um ser vivo ou não é? Não é ser vivo. Ele é usado em atividades domésticas. Ele também é utilizado para fazer sucos, triturar alimentos. Fica na cozinha e é o liquidificador. Certo, gente? Vocês vão colar outras figuras e essa brincadeira vai ser bem divertida. Vamos para a atividade no livro de atividades. Página 53 e 54 no livro de atividades sobre a vida na Terra e os seres vivos, tá bom? Livro de atividades 53 e 54. E no livro, vocês vão responder na página 14, 18 e 19. Tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!